Graça e Shalom. Então, meu povo, hoje eu tô vindo aqui, né, pra gente cumprir mais uma vigília minha, pelo menos, né? Então, eu vou dizer assim, eu tô vindo aqui, né? É a penúltima vigília, como vocês sabem. E se for ver, assim, os outros vídeos que eu já postei, né? Porque agora eu tô fazendo gravado, até porque eu estou na casa da minha mãe, né? Então eu tenho feito gravado e não ao vivo. Tô fazendo no horário, né? Que tô aí conciliando, encaixando. Mas estamos na terceira vigília. Eu já fiz na segunda, agora eu tô fazendo a terceira, contanto que eu faça o voto da minha vigília, que eu fiquei de fazer uma vez no mês, né, durante esse ano todinho. Então nós estamos na penúltima. No próximo mês eu vou para a última vigília, né, e entrego. Entrego a Adonai, entrego a Hashem o meu voto. Na verdade, eu tô fazendo, né, a 13ª vigília e vou terminar na 14ª, mas porque eu comecei, tá, no mês 11 do ano passado. Mas o voto foi só deste ano. Espero que esteja dando para sair a minha voz. Nós vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor, né, de Adonai, referente a esse Shabá agora que passou, que acabou de passar, né, que eu estou fazendo hoje, no original do Senhor, no primeiro dia já, né, que hoje já é o primeiro dia, porque já entrou a noite, já entrou às 18 horas, né, então já entrou o primeiro dia da semana, né, eu ia fazer ontem no Shabá, mas também não deu, e enfim, estou trazendo hoje. O importante é, como eu digo aqui, é que eu traga, é que eu faça, é que eu entregue, é que eu cumpra. Amém? Então, vamos começar aqui, né? Vendo aqui o que, é que tem pra gente trazer aqui. Esse meu planecinho aqui atrás tá fechado. Aqui. Vamos ver aqui o que tem para hoje, né? No dia da vigília de hoje. Eu já estou fazendo da varanda, né? Como vocês puderem ver. Hoje eu quis aqui este lugar, a varanda, que é um lugar bastante ventilado, né? Aqui tá bastante quente. E esse horário à noite, ele é, querendo ou não, até aquece, não sei porquê, era para ser mais frio, mas nem é. Mas, enfim. Então, como eu disse, né? Nós estamos na vigília 13, 13ª, porção 40. Eu estou fazendo hoje, né, no hebraico que eu estou estudando, nos costumes, eu estou fazendo as porções de acordo com os meus irmãos judeus estão fazendo, tá? Ou seja, nós estamos na porção, vamos entrar hoje na porção 8, né? Vamos entrar hoje na fazer aliar a primeira, o estudo da primeira, mas a porção 8, tá? Mas nas minhas vigílias, tô fazendo as porções que eu já vinha fazendo, estou na 40, são 54, estou na 40 e eu vou concluir as 54, independente dessas que eu estou fazendo junto com meus irmãos também, tá? Mas eu terminar essas 54, eu vou ficar sempre fazendo e dando continuação junto com os meus irmãos, ok? Então, porção 40, o nome é Balaque. Balaque, eu vou dizer, tem Balaque e o povo abençoado de Israel, o povo abençoado de Adonai, que nós vamos ver essas histórias hoje, né? O horário, como eu disse, esse da terceira vigília, tá? Né? Já são 1h20, eu comecei
tem 5 minutos, mas o horário da terceira vigília corresponde da hora sexta, né, até a hora nona, tá? Então, eu estou fazendo dentro desse período. Por outras vezes, eu fiz as 3 horas seguidas, mas, né, as 3 horas seguidas não foi afixada no acordo de ser obrigatoriamente 3 horas. Eu que fazia 3 horas, mas fazer na vigília, ou em uma vigília, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Eu que escolhi a terceira vigília, eu que escolhi as 3 horas, mas pode ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, desde que eu medite, né, sobre o que tem para ser meditado na palavra do Senhor, que é como uma vigília, ok? E o dia seria ontem, seria o dia 26, né? Então, no caso, estamos fazendo o dia 27, que é hoje. No original de Jerusalém, né, a gente sabe que já entrou a partir das 18 horas o outro dia. Então, nós estamos no mês 9, estamos fazendo a vigília do mês 9, no original, tá? No original, esse mês que nós estamos hoje aqui, 11, no original de Jerusalém, é o mês 9, é o terceiro mês do outono. Eles estão entrando no próximo, agora no mês 10, no primeiro mês do inverno, ok? Chama-se Kislev, ou Kislev. É o terceiro mês do outono. E em que circunstâncias, né, este mês de Kislev, mês 9, ele aparece na palavra? Quais são as circunstâncias? As circunstâncias estão lá em Neemias 1, está lá em Ageu 2:10 e 2:18, está lá em Esdras 10:9 e em Zacarias 7:1. Em Ageu 2, no dia 24, em Esdras no dia 20 e em Zacarias no dia 4. Então vamos ler, né, para a gente ver do que se trata, tá? E eu acho que talvez esteja saindo também junto com o meu áudio barulho daqui da estrada, da BR que passa aqui embaixo, tá? Porque aqui embaixo eu estou no 10º andar, mas aqui embaixo passa uma BR, uma avenida, aonde a gente tem carros ainda nessa altura do horário passando, bem movimentado, até porque o aeroporto é para lá também, então passa muito carro pra lá. É a saída da cidade, então obviamente há um circuito muito grande de carro, de ônibus, de moto, enfim, mesmo neste horário, tá? E pode ser que esteja competindo ou saindo junto com a minha voz. Mas vamos lá, porque eu creio que vai dar para ouvir. Então vamos ler Neemias. Vamos ler Neemias, como está aqui, né? Para a gente fazer essa leitura da circunstância que aparece a respeito desse mês, para depois a gente entrar na porção da porção 40, da Parashá 40, para a gente fazer a leitura que cabe a ela. Bom? Neemias. Olha aqui, deixa eu procurar aqui Neemias, gente, porque a Bíblia não tem marcação, né? A gente tem que ir de acordo e vai achando mesmo, tá? Calma, eu vou achar por aqui em algum lugar. Mas tá, a gente sabe que tá, né? Achei. Então, Neemias 1:1, que apareceu a notificação deste mês de Kislev, diz assim, ó, no mês de Kislev, no 20º ano, enquanto eu estava em Suzã, a capital, Anani,
um de meus parentes, veio de Judá com alguns homens e eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Judá que haviam sobrevivido ao exílio e a respeito de Jerusalém. Então, quer dizer, e eu te leio aqui complementando. E os remanescentes do exílio foram deixados, e eles me responderam, né? Os remanescentes do exílio foram deixados na província. Estão passando por grande aflição e são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. Então, foi essa notícia que o profeta Neemias recebeu ao perguntar a um dos seus parentes a respeito do povo que estava lá em Jerusalém, dos remanescentes de Judá que havia sobrevivido, sobrevivido ao exílio, e também perguntou como estava a cidade amada dele, Jerusalém e Jerusalém. E ele disse que os exílios, os remanescentes do exílio foram deixados na província, né, os que ficaram, e estão passando grande aflição e são tratados com desprezo. O muro estava em ruína e os portões todos queimados. Esse era o estado de Jerusalém, tá? Quando o primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônios e o povo foi levado cativo. Era uma tristeza. Isso aqui, então, para Neemias foi muito péssimo, foi muito triste, né? E a gente já vai aproveitar que está aqui do lado, vamos ler o Esdras 10:9, no dia 20, que diz assim, ó, no 20º dia do 9º mês, todo o povo sentou-se em um lugar aberto diante da casa de Deus e tremia por causa da questão e de uma forte chuva. Esdras, o sacerdote, especialista na Torá, ficou em pé e dirigiu-se a eles. Vocês agiram de modo infiel a se casarem com mulheres estrangeiras e deste modo aumentar a culpa de Israel. Agora, portanto, confessem a Adonai, o Deus de seus antepassados, e façam o que lhe agrada, separando-se dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Então, isso foi um pedido de Esdras a respeito do que ele estava vendo, do que estava acontecendo. Isso aqui já tinham voltado, tá? Isso aqui quando Esdras voltou para Jerusalém, né? Que ele foi, a gente viu que ele já veio do exílio, né? E ele já estava trazendo novamente o ritmo, a rotina para Jerusalém, né? Para o povo, porque ele era especialista na Torá. Então, se ele era especialista na Torá, ele estava trazendo para o povo aí a rotina da Torá. Então, mas só que ele observou, né, que o povo tinha feito o que desagradava a Adonai. O povo tinha casado com mulheres estrangeiras. Você veja que o Senhor nunca se agradou de um casamento ilícito, de um casamento errado, de um casamento fora da família, mas eu vou dizer assim, fora das pessoas que agradam ao Senhor, fora, né, do meio das pessoas que são judias, que são judeus, mas que são servas de Adonai, né? E hoje nós temos o que? Nós temos hoje a figura de Yeshua, né? Então, e são seguidores de Yeshua, tá? E Esdras manda eliminar isso. Não importa se você teve mulher, se você tem filhos, importa é agradável, né? Ele não quer, ele não gosta. Por quê? Porque vai corromper, né? Vai terminar trazendo o paganismo, a idolatria, a imoralidade para dentro do povo judeu por causa de uma estrangeira que cultua isso, não tem muitos deles, muitas das vezes, o menor interesse de deixar. Então, Adonai não quer essa mistura. Adonai não queria essa mistura. Ele é santo e é compreensível demais isso da parte dele, né? E o outro a gente lê Neemias e Esdras, né? Então, vamos ler Ageu. Ageu está
bebê. Aqui de oração por mim, dentro da palavra, junto da palavra, junto do Senhor. Que é muita oração nas nossas vidas. Ageu. Ageu é o 2:10 que diz assim, ó, no 24º dia do 9º mês, ou seja, no dia 24, hoje nós estamos 27, né? No segundo ano de Dário, veio esta palavra de Adonai por intermédio de Ageu, profeta. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Adonai. Perguntem aos sacerdotes o que a Torá diz a respeito deste. Se alguém levar carne consagrada na aba de um casaco, essa pessoa permitir que o casaco toque em pão, inclusive em vinho, em azeite de oliva ou em qualquer outra comida, essa comida também se tornará consagrada? Os sacerdotes responderam, não. Ageu continuou a perguntar, e se uma pessoa estiver impura pelo contato com um cadáver e tocar em qualquer um desses produtos alimentícios, ele se tornará impuro? Aí os sacerdotes responderam, sim, ele se tornará impuro. Aí Ageu declarou, pois este é o estado deste povo, este é o estado desta nação diante de mim, diz Adonai. Esta é a condição de todos os produtos de suas mãos, tudo o que oferece ali é impuro. É forte, né? Por quê? Porque o Senhor vem dizer que o que as pessoas estavam oferecendo a Ele era a impureza. Lá na frente, lá no Brit Hadashah vai dizer, né, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Por isso que se a gente pegar algum alimento, né, como ele diz aqui, se a gente, né, tocar em vinho, em pão, em cozido, em azeite, né, e aí ele diz, né, isso se tornará sagrado? Aí ele diz, não, né? Porque o que vai tornar sagrado é o que sai de dentro de nós. Aí ele diz, agora, se uma pessoa estiver impura, porque sai de dentro de nós, aí contamina por fora. Aí contamina o fora. Isso é profeticamente aqui falando, né? Profeticamente falando, tá? Quando ele diz aqui uma pessoa, uma moto, gente, mas é verdade. Quando eu falo que aqui passa de tudo, né? Enfim, fica concorrendo conosco com a nossa voz. Então, quando ele diz, né, que uma pessoa fica impura com o contato com o cadáver, né, na época era literalmente você pegar no morto. Que até hoje, né, eu até evito. Eu antes pegava, mas me sentia mal sempre que eu pegava. Então hoje eu até evito. Literalmente, como está aqui, que não tocar em cadáver. Não é questão se eu vou ficar impura ou impura, mas era algo que o Senhor trazia aqui que ele não gostaria, não queria, não ordenava. Então, não custa nada se está dentro das minhas possibilidades eu fazer. Né? Então é isso. Então a impureza hoje e a gente contamina fora é aquilo que sai do nosso coração, é que sai dentro de nós, é que está contaminando tudo. Tudo. Tá? Tudo que você o abençoa ou amaldiçoa, tudo que você joga praga, ou então tudo que você abençoa dentro da sua casa, dentro do seu lar, suas vestes, né? O seu próximo, seus alimentos, e enfim. E no 18, no Ageu 2:18, que foi 2:10, 2:18, no 2:18, ele diz assim, e a partir do 24º dia também do 9º mês, do dia do assentamento da fundação do templo, considerem isto, porque este dia foi o dia que veio esta análise, né, do ser humano ser puro por dentro, e era também um dia que estavam assentando a fundação do templo.
né? E a fundação do templo, porque a gente sabia que tinha sido destruído, né? Isso aqui é a mesma coisa. Pós-exílio, profeta pós-exílio, né? Profeta da exortação para edificação, para casa do que? Agora já do que? Do segundo templo. E depois de ser destruído pelos romanos. E aí ele diz, então, foram assentar, fazer o assentamento da fundação do templo. Porque destruíram tudo, tinha que começar do zero, fazer tudo de novo. E ele diz, então, honesto, mas considerem isto. Ele diz, não há mais nenhuma semente no galpão, e a vinha, a figueira, a romãzeira, a oliveira não produziram nada ainda, não é? Entretanto, Adonai disse, deste dia em diante eu abençoarei vocês. Então isso aqui, amados, é profético. Quando Adonai disse que desse dia em diante ele iria abençoar, então é até hoje sério. E aí veio a palavra pela segunda vez a Ageu, nesse 24º dia do mês, do mesmo jeitinho, do mês 9, disse assim, diga a Zorobabel, o governador de Judá, eu abalarei os céus e a terra, derrubarei tronos e reinos, destruirei força dos reinos das nações, sacudirei as carruagens e os cavalos, e os cavaleiros cairão, cada um pela espada de seu irmão. Quando esse dia chegar, diz Adonai dos exércitos, eu o pegarei, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, diz Adonai, e farei de você um anel de selar, pois eu o escolhi, diz Adonai. Coisa linda é o que ele quis fazer com Zorobabel, que recebeu, né, o Santo Espírito dele, andou no Santo Espírito dele, andou na presença de Adonai, andou servindo Adonai, obedecendo Adonai, fazendo o que ele queria, principalmente nesta época de reconstrução do templo. E foi uma coisa linda e maravilhosa, que quando a gente lê, a gente vê a história completa todinha, que eles se dedicaram totalmente à construção do templo. E foi belíssimo, né? Foi um trabalho maravilhoso, grandioso. E aí, o que Adonai disse aqui? Que enfraqueceu os inimigos, para que eles pudessem construir tranquilamente e fazer funcionar o templo e fazer funcionar ali as práticas templares, né? As práticas rituais e cerimoniais ordenadas por Adonai. Então, o que Deus estava dizendo aqui, que Hashem estava dizendo aqui, quando ele dizia que queria, né, destruir as forças dos reinos e tal, essas coisas, destruir a força dos inimigos que lutam contra o povo e contra Jerusalém. E iria fazer dele um anel de selar. Ou seja, nós somos, não podemos, não estamos vendo, mas nós somos um anel de selar. Essa máquina já voltou, né? Coisa bem, enfim, esse barulho. Nós somos o anel de selar do Adonai. Nós somos o seu anel. Ele faz, ele opera e ele sela conosco. Não é lindo isso, gente? E por último, Zacarias. Vamos ver Zacarias 7:1, dia 4. E diz assim, ó, no 4º ano do rei Dário, no 4º dia do mês de nono, veio uma mensagem de Adonai a Zacarias. Ele enviou com homens, né, a Betel, a fim de pedir o favor de Adonai e para perguntar aos sacerdotes da casa de Adonai e aos profetas, devemos lamentar e nos abster dos prazeres no 5º mês, como temos feito todos esses anos? Ou seja, anos que eles estavam lá na Babilônia. Né? No 5º mês eles estavam se abstendo dos prazeres, um jejum, na verdade é um jejum, o jejum do 5º, 7º, 4º, 5º, 7º e 10º mês eles faziam um jejum. Né? Mas a gente vê aqui em Zacarias 8 que ele vai dizer que esse jejum que eles fazem transformaria sim em paz e em alegria. E aí Adonai pergunta a eles,
Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando vocês jejuaram e lamentaram desse quinto mês, e no século, porque ele já apresentou o século, e todos esses 70 anos que vocês passaram na Babilônia, realmente jejuaram para mim? Isso foi feito para mim? Ou em vez disso, comiam e bebiam, não era só para vocês mesmos, era? Quando comiam e bebiam, era só para vocês mesmos? Ok? Então essa foi a pergunta que a Adonai fez para eles. Era uma questão mesmo de reflexão, não que a Adonai estivesse aqui punindo ou fazendo alguma coisa, até porque lá na frente a gente vai ver que ele disse que sim, esses jejuns nesses dias, então a Adonai vai dizer o quê? Realmente, ele fez uma reflexão, perguntou se era, realmente de fato era, né? Que ele vai dizer então que esses jejuns, eles são findados, fadados à alegria e à paz, por causa deles. Realmente eles fizeram. Adonai. Ora, se estava na Babilônia, se estava no exílio, estava sendo castigado, no instante tudo funciona. No instante tudo faz certo e acontece certo. Tudo bem. Ok. E agora eu vou fazer a oração, a petição e um louvor para a gente entrar na nossa porção e reflexão a respeito da porção. Amém? Vou fazer uma oração, vou fazer a petição e vou entrar na oração para depois fazer um louvor. Então, a minha petição, aqui tem vento. Tem vento, gente, tem vento. A minha petição, eu peço sempre, primeiramente, né, pelos aniversariantes do mês, que são a Rosângela, a irmã Rosângela, meu mano, meu irmão, inclusive ele está fazendo hoje, dia 27. Érica, minha professora, também está fazendo hoje, dia 27. A Kátia, que trabalhou comigo. Liege, amiga. Tio Neri, né? Enfim. Seu Noca e o Augusto, amiguinho de Uri. Então, esses são os nomes que eu vou deixar aqui, deixa até aberto, né? Porque eu vou orar por cada um deles. Também pelos meus irmãos, amigos e irmãos do grupo, deste grupo aqui, né? Vivendo a originalidade de Deus. E também pelos meus irmãos de Deus. E pela minha casa, pela minha mãe, minha tia, meu filho, pela minha prima, né, que dizem, né, que ela deu positivo por Covid, minha madrinha também. E também pelos meus afilhados. Amém. Vamos orar. Senhor Deus soberano e eterno Pai, santo e justo, meu Hashem, meu Adonai, como judia eu entro, como judia eu oro, como participante da tua casa, da tua mesa, do nosso lar, da nossa família. Deus do início, Deus do fim, Deus Aleph, Deus Taf, Deus que salva, Deus que liberta, Deus que resgata. Adonai que salva, Adonai que liberta, Adonai que resgata. Queremos te render honra, glórias e louvores em todos os lugares e em todos os momentos e em todo o modo de nosso viver. Estamos aqui para orar a ti, Senhor, te bendizer, te agradecer, dizer que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és dono de tudo e de todos. E que também pede que a gente obedeça, pede que a gente busque, que a gente deseje, que a gente se conserte em nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos passos. Por isso eu quero agora, Senhor,
te agradecer por este momento. Vou fazer oração de leitura, de agradecimento. Também quero colocar a minha petição que eu fiz aqui, o nome de cada um, começando pela Rosângela, que o Senhor venha fazê-la, né, cada vez mais firme, cada vez mais forte nos passos dela, no caminho dela. Senhor, mostra a ela o caminho do judaísmo. Ao meu irmão também, que hoje é aniversário dele, inclusive, Senhor, tu sabes quem ele é. A minha professora Érica também, que hoje é aniversário dela, tu sabes quem ela é, do que eles precisam. A Kátia também é minha amiga da UNP, coloco ela também em teus pés, em tuas mãos. A Liege também, em teus pés, em tuas mãos. O Neri também, em teus pés, em tua mão. O seu Noca também coloco, te entrego a ti. E também o Augusto eu entrego a ti. Essa criança, né, está aí caminhando para a adolescência, toma conta da mente e do coração de cada um que está aqui, Senhor. Cuida da mente e do coração, reverte, transforma, restaura, liberta, renova, levanta o judeu disperso, levanta quem for judeu que precisa ser, que foi disperso, que precisa ser despertado. Assim como fui, assim como tu fizeste comigo também. Eu oro por cada um deles, oro por cada um do grupo também que me ouve, que me assiste, que te assiste, que tanto te vê como te serve. Cada um deles aqui, Senhor. Tu sabe quem são os 9 ou os 8 que estão aqui. Cuida de cada um deles. Cuida da minha mãe, da minha tia, do meu filho, da minha madrinha. Cuida de cada um deles com tua misericórdia também, trazendo e deixando, ficando dentro do nosso arraial, repreendendo toda força maligna, contrária e adversa, de doença, de enfermidade, de loucura, de depressão, de ansiedade e psicológico também. Não deixa, Senhor, que o mundo entre na vida de nenhum deles, principalmente na vida do meu filho. Dai-me, Senhor, autoridade. Dai-me, Senhor, a autoridade, a permissão para a reversão de situações. Cura, Senhor, através de nossas mãos. Faz de nós esse anel de selar, como tu fizeste Zorobabel, a gente acabou de ler aqui, filho de Salatel. Eu também, Senhor, te entrego a minha prima que está com Covid, Luciana, que o Senhor chegue com misericórdia mais uma vez na vida dela e restaure a saúde dela. Em nome, Senhor, do teu filho Yeshua HaMashiach, nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos. Também oro por mim, pela minha vida, pela minha causa, que já está aí, Senhor, na mesa do advogado justo e fiel Yeshua, para entrar com provisão, com revisão, com solução da minha situação. Tu sabes qual é, Senhor. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, nós pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos e já te agradecemos. Amém. Amém? E agora eu vou louvar um louvor da harpa. Vou louvar um louvor. Eu gosto muito dos hinos da harpa. Nós estamos vindo, né, sempre louvando com os hinos da harpa. E o hino que eu vou louvar, qual será? Grata Nova é o que eu vou louvar. O 18, que diz assim: eu não sei se eu já louvei em outras vigílias, mas se eu já louvei, vou louvar novamente, porque assim aprove ao Senhor. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador. Doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com
Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem em propiciar seu Criador, e meios de salvar se inventam, clamam em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Oh, grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos que Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, que Deus é luz, Deus é amor. Aqui, ó, dentro da luz do Senhor. Vou pegar. Amém? Glória a Deus, graça e shalom. Então, vamos agora, né, explanar algumas coisas a respeito deste mês 9, original de Jerusalém. E dito algumas coisas, como eu sempre digo, algumas observações. E dito também as circunstâncias, porque esse mês 9, inclusive, ele não tem nenhuma festa, tá? Anual do Senhor Eclesiástico. Então, a gente vai ler agora a porção 40 que eu falei, né? Porção 40. Vamos ver aqui. Porção 40. Que é a porção, como eu falei, né? Nós vamos começar em número 22:2, tá? Que é, sim, vamos ler o Salmo, a gente não pode deixar de ler o Salmo do Shabat, da ação de graça, que é o 131. Vamos ler o Salmo 131, ler a oração da leitura e começar em números 22:2, que foi aí a porção 40 desse Shabat agora, tá? Os outros Shabat que não está saindo registrado aqui na vigília é porque eu estava meditando em áudio e agora, nesse mês, agora eu estou meditando sozinha, tá? Mim mesma. Então, vamos lá fazer o quê, né? Vamos ler Balaque, o abençoado de Israel. E como ele disse aqui, ó, a gente leu, se lembra que ele disse a partir deste dia, no assentamento do templo, logo em seguida, pegam todos os jejuns que tem feito para Adonai. Amém. Olha, o jejum, seja que for o jejum, tá? Jejum de alimento, o jejum de obediência. Porque quando o jejum de obediência, de você prestar atenção na lei alimentar, né, de você observar as festas anuais, né, de você fazer aquilo que agrada ao Senhor, é um jejum. Ou um jejum se você quiser passar um dia sem comer, ou um jejum se você quiser fazer espiritual de leitura. Uma vez eu fiz aí, né, de ler um trecho a cada 1 hora para dar 12 horas, que foi o jejum que Esdra tinha feito com o povo. Então, assim, é a forma, a medida da fé de cada um com o Senhor, como ele pede. Bom, então,
a gente vê que Adonai tinha falado, tá? Ali em Esdra, ele disse, a partir desse dia eu abençoarei vocês. Então, como que Balaque queria que amaldiçoasse o povo de Israel se o Senhor tinha dito que para sempre o povo que estava abençoado é um povo para sempre abençoado, não existe isso de amaldiçoar. Pelo contrário, se você amaldiçoar, serás amaldiçoado, vai ser ruim, porque essa foi a regra, a lei, a condição, a posição de Adonai. Então vamos ler o que? O Salmo 131. Tá, vamos ler o Salmo 131, que é o que a gente vai fazer agora, e a oração de leitura. O Salmo 131 é um salmo de ação de graça, são salmos, né, de ação de graça, são salmos de leitura, são salmos de subida, são salmos de canção, são salmos de estudo, de ensino, né? Diz assim: Adonai, meu coração não é orgulhoso, não tenho olhar altivo. Não me ocupo de grandes afazeres, nem de coisas que estão além de mim. Não, eu me mantenho calmo e quieto, como uma criança no colo de sua mãe. Eu me mantenho como uma criança pequena. Israel, põe a sua esperança em Adonai desde agora e para sempre. Tem salmo mais lindo, não vou dizer mais lindo que esse não, porque todos são lindos, mas tem algo que você veja por aí fora, tão lindo quanto esse aqui. Que coisa maravilhosa são essas palavras deste salmo. Um salmo que nos sugere, que nos indica a não sermos como a velha natureza do homem é. A não sermos ansiosos, ociosos, orgulhosos, apressados com os cuidados do mundo, com os afazeres do mundo, mas com coisas que estão além das suas possibilidades. Esse salmo é um remédio para todos os dias a gente tomar. Mas sejamos calmos e quietos como uma criança no colo de uma mãe, uma criança pequena. Então Israel, ponha a sua esperança em Adonai desde agora para sempre. Isso me fortalece, isso me enche de fé com coisas na minha vida, sabe? Que eu digo, meu Deus, por que isso é assim? Que me fortalece em saber nos braços de quem eu estou, quem cuida de mim, que ele tem propósitos, tem propostas, né? Mas tem também respostas. E minha esperança tem que estar toda depositada nele, como diz aqui a palavra. E agora nós vamos ler a oração da leitura, que diz assim, a leitura inicial e a leitura final, né? Que diz assim, eu nem li a profecia 40, mas tinha a profecia 40 também, a profecia a respeito de Yeshua, que Yeshua viria cumprindo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Sentir sede durante a execução. Isso aqui é bem famoso, todo mundo sabe que isso aqui aconteceu, né? Está lá em Salmo 22, 16, tá bom? E ele cumpriu em João 19, 28. Ele sentiu sede durante a sua execução, a sua pregação da cruz. Pregação em todos os sentidos. Né? Porque ali foi uma pregação do verbo pregar, ele foi prendido, ele foi preso, como também pregar, no sentido de falar através da sua ação, das suas palavras, poucas palavras que ele falou, que a gente tem relatado aqui, mas de sua ação. Né? Isso foi a maior pregação que o homem pode ver na vida dele. Foi essa pregação aí, a sua morte, naquele formato. Sim, então vamos lá para... Diz assim, ó. Bendito sejas Adonai, nosso Deus, Rei do Universo,
que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Expiador e nosso Senhor. E que deste os livros da Breta e Harachá ao nosso povo e a todos os povos. Bendito seja Adonai que concede salvação e Yeshua, o Messias. Amém? Baruch Hashem. Então, nós vamos agora, nós estamos em Números, que na verdade números em português, né? Transliterado português, mas em hebraico, Midbar, Bimidbar. Acho que é assim que se pronuncia, e vamos lá. Então, número 22, né? Que a porção 40 começa. Número 22. Vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui pra gente. Vai do 22 até o 30, verso 1. Até o 25, verso 9, perdão. Então, vamos lá. 22, 2 diz assim. Balaque viu tudo o que Israel fez aos reis. Dessa vez eu vou precisar aqui para traduzir os nomes aqui, né? Porque eu ainda não, como eu sempre digo, né? E repito. Eu não entendo muito bem os nomes em hebraico que estão traduzidos aqui no Instagram. Palavra. Diz assim. Interessante, né? Aqui, o povo de Israel seguiu sua viagem. Ok. Viu, pois, Balaque, filho de Zipo, tudo que Israel fizera aos amorreus. Ok? Aos amorreus. Moabe temia muito o povo porque eram muitos. Moabe encheu-se de medo por causa do povo de Israel. Por isso ele disse aos líderes de Midian. É isso? Aos líderes de Midian, não. Aos líderes, porque aqui se lê assim, né? Midian, mas não é Midian. É Moabita. Tá? Então ele disse como está dizendo, né? Aos líderes dos Moabitas. Essa horda engolirá tudo que estiver à nossa volta, como um boi devora a relva do campo. Olha, eles chamaram o povo de Israel de horda. Horda, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver que é um povo desordeiro, é um povo que bagunça, um povo anarquista, é um povo... E o povo de Israel não é isso, gente. Ai, Jesus amado. Deus proteja, porque eu acho que eu estourei um pneu. Pelo barulho foi de pneu estourado. Então, horda, é isso que o povo estava chamando o povo de Israel. Então, o que acontece? O povo de Israel não era isso. O povo de Israel era um povo que seguia e obedecia as ordens de Adonai. Quem dizem derribar é Adonai, quem diz levantar é Adonai. Quem diz que vai fazer alguma coisa de tirar pessoas de cena, de botar pessoas de cena, de fazer alguma coisa, é Adonai. É ele quem diz que vai fazer. É ele quem quer dessa forma. O povo de Israel só cumpre. O povo de Israel agora, é óbvio, e é claro, e é certo, e é nítido, e é fato, que ele é por nós. Que ele é pelo seu povo. Adonai disse, não viu ali a questão dele dizer, eu abençoarei vocês a partir de agora, vocês estão ser abençoados. Então, Adonai é quem nos escolheu para ser um povo dele.
E nós temos que ser recíprocos e querer que ele seja o nosso Adonai, o nosso Hashem. Bem? Então, nós não somos honrados, como esse povo aqui fala de nós, os amorreus. Nós somos povos, olha, são povos, como foram os moabitas, são povos como os edomitas, que veio ali de Esaú, irmão de Jacó. Povo, nações rivais, sabe, que o Senhor permitiu que se levantasse só para perseguir o povo judeu, só para ter raiva, só para ter ódio, só para lutar contra. Vasos que ele chama de desonra, porque eles vão fazer, além de perseguir Israel e ter raiva de Israel, eles vão fazer tudo que desagrada ao Senhor. Tanto que Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó, casou com mulheres, aí você viu o casamento com mulheres estrangeiras, casou com mulher que não servia a Adonai, e ele não se cansou de fazer isso. Teve não sei quantas mulheres, não se cansou de fazer isso. Então, Balaque, disse sim, era o rei dos Moabitas neste tempo. Ele enviou mensageiros a... Calma aí, que isso aqui tá bem... A Balaão, junto ao rio Eufrates, sua terra natal, para dizer: ouça, um povo saiu do Egito, espalhou-se por toda a terra e estabeleceu-se perto de mim. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim, pois ele é mais forte do que eu. Talvez assim eu seja capaz de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é de fato abençoado e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. Que a gente tem acabado de falar aqui do poder que está sobre Israel. Israel está com o poder de quem o abençoar, ser abençoado, quem amaldiçoar, ser amaldiçoado. Esse poder foi dado ao povo de Israel. Então, ore pelos povos de Israel, ore por nós, ore pelos judeus, ore para que eles tenham paz, para que eles tenham shalom, para que eles cheguem na terra dele, porque nós somos o povo de Adonai. E assim, ó, eu estou falando, mas é para quem quiser entrar na promessa, pode entrar, porque Adonai, depois de Yeshua, abriu a promessa. Essa promessa, como Yeshua veio aqui, está lá em Atos, primeiramente, era para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi dispersa. Era para achar elas, para trazer de volta para o arraial. Porém, João 3,16 também ampliou, Deus, o próprio Adonai, ampliou para aquele estrangeiro, para aquele que, é assim eu creio, um dia talvez tenha sido, vaso de desonra, pudesse ser vaso de honra, ou aquele estrangeiro que está lá, dando trabalho a Adonai, podendo reverter, pode agora reverter o seu caminho, a sua situação. Então, ele, Balaque, ficou com raiva desse povo grande, que estava com medo de ser atacado e ser tomado, mas Adonai é quem que assim queria, e chamou Balaão para fazer isso. Mas Balaão trabalhava para Adonai, Balaão, ele não iria jamais falar algo contra o povo. Jamais, o povo de Israel, jamais. Então, os líderes de Moab, os moabitas partiram, levando consigo a remuneração pelo encantamento. Olha, amaldiçoar o povo é encantamento. E por isso ele vai dizer aqui na frente que não há encantamento do povo de Israel, minha gente. Não há encantamento, não há ferramenta para paralisar. Isaías diz: não prospera, não adianta. Então, eles levaram a remuneração, o pagamento para fazer esse encantamento, Não tem macumba, não tem bruxaria, não tem feitiçaria. Não adianta. Aquele que Deus levantou para ser abençoado, vai ser abençoado. E a gente leu em Esdras, olha como o mês
né? Como a atividade do mês bate com a porção do mês, com a porção da semana, do dia preparado, né? Do mês, porque eu poderia estar lendo esse dia qualquer dia. Se toda porção eu for olhar as circunstâncias, a gente vai ver que está preparado para isso no mesmo tempo. Então, aproximaram-se, né, de Balaão e lhe falaram as palavras de Balaão. Ele lhes disse: permaneço aqui esta noite e trarei a vocês como resposta tudo que Adonai me disser. Assim, os príncipes moabitas ficaram com Balaão. Deus aproximou-se de Balaão e disse: quem são estes homens que estão com você? Como se Deus não soubesse, né? Para você ver a interação que Deus quer com o homem e a resposta certa que o homem tem que dar. Prestemos atenção, porque isso aqui também será falado aqui. Deus quer que o homem dê a ele vai fazer perguntas óbvias, que ele, sendo onisciente, onipresente, onipotente, já deveria saber, não precisaria nem perguntar. Porém, a pergunta de Adonai não é porque ele não sabe, é porque Adonai está interessado em ouvir a sua resposta. Ele fez essa pergunta lá para Adão, no jardim. Adão, aonde tu estás? Como Adão, aonde tu estás? Se ele está aqui, se Adonai em cima do seu templo, acima dos céus e dos céus, vê toda a terra, todo o funcionamento, todas as pessoas, tudo que falam, tudo que fazem, vai perguntar a Adão casa? Vai perguntar a Balaque quem são esses homens? Por que disse então? Porque ele está interessado em ouvir a sua resposta. Sempre que Adonai faz uma pergunta que ele já sabe, ele faz para ouvir o que a gente vai dizer. Para ouvir, eu nem vou dizer assim, nem para ouvir a nossa resposta, porque até antes da gente falar e pensar, também ele já sabe. Porém, para ficar registrado. Então, ou a favor de nós ou contra nós. Por nossas palavras nós seremos julgados, absolvidos ou condenados. Então, e ações também, né? Então, disse quem são. E aí, Balaão disse a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, enviou-me essa mensagem. O povo que saiu do Egito espalhou-se sobre a terra. Agora venha e amaldiçoe para mim. Assim talvez eu seja capaz de lutar contra eles e expulsá-los. Deus respondeu a Balaão: você não deve ir com eles, não deve amaldiçoar o povo, pois ele é abençoado. Veja a orientação que Deus já deu. Deus já tem deixado a deixa, tá? Porque foi que Deus, ele falou a verdade, disse quem era que estava lá com eles eram os moabitas e o que eles queriam. Deus fez, beleza. Agora eu vou te dar uma instrução. Tu vai agir assim, 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 assim. Não vá, porque você não vai abençoar um povo que é amaldiçoar, não vai cantar, não vai amaldiçoar, não vai continuar a ferramenta contra o povo que é abençoado. Não vai. Beleza. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque o recado: voltem para a sua terra, pois Adonai recusa-se a me conceder permissão para ir com vocês. Os príncipes dos Moabitas levantaram-se, voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusa-se a vir conosco. Balaque enviou príncipes outra vez, em quantidade maior, de maior status que o do primeiro grupo. Eles foram a Balaão e disseram: eis o que Balaque disse: por favor, não deixe que algo impeça de vir a mim. Eu o recompensarei muito bem e farei tudo o que você me disser. Assim, por favor, venha e amaldiçoe este corpo a mim. Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me dê seu palácio repleto de prata e ouro, não posso ir além da palavra de Adonai, meu Deus, para fazer qualquer coisa, seja ela grande, seja ela pequena. Por favor, que também vocês permaneçam aqui esta noite para eu poder descobrir o que mais Adonai me dirá. O que mais Adonai precisa dizer, se a gente acabou aqui de ver no verso 12, porque ele disse: você não vai com eles, porque você não vai amaldiçoar, porque o povo abençoado. O que é que ele ainda queria com esse exército que veio até ele para reverter a situação, né? Para seduzir,
para persuadir, para amaldiçoar Israel. Ele tinha que ir falar com Deus. Aí quando vai entrar aqui, ó, presta atenção. E aí, o que foi? Por favor, veja. Deus aproximou-se de Balaão durante a noite e lhe disse: Se os homens vierem chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Aí Balaão, o que foi que fez? Levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e seguiu com os príncipes dos moabitas. Deus disse isso a ele porque ele sim já tinha recebido que não era para ir, mas ele está insistindo. Deus disse: então vá. Faça o que eu disser, vá, faça o que eu disser. Mas a gente sabe que, né? Vamos lá. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e seguiu com os príncipes moabitas. No entanto, a ira de Deus se acendeu por ele ter ido. Estou falando que o Senhor, ele testa. O Senhor, ele dá os aparatos, as ferramentas e todas as instruções. Daí tu vai e faz algo diferente, o Senhor tá agindo como um louco, não tá bem. Igual está lá em Atos 10, 9, 16. Veja que Pedro fez. Essa é a resposta que Pedro deveria dar. O que foi que Pedro fez? Quando Deus chamou Cornélio, ele não era judeu, ele era um soldado romano. Para eles, impuro. Não fazia parte do povo judeu, né? Não fazia parte do povo abençoado. Porém, João 3,16, como Jesus, Adonai tinha aberto o leque com Yeshua para aqueles que querem ser participantes da promessa vir, o Cornélio, ele tinha semente para vir. E aí Adonai disse: esse é meu também é participante da promessa, vai receber e ser abençoado tudo do mesmo jeitinho. Não importa quem ele foi um dia, né? Não importa quem ele deixou de ser, se transformou para ser o vaso de honra que Adonai sabia e queria. E aí, Adonai diz assim: Pedro, olha, desceu um lençol cheio de bicho em pum. E Adonai disse assim: como? Aí foi que Pedro disse: eu não, Senhor. Olha que foi Deus que mandou. Olha as testes, provas de Adonai para conosco. E Adonai quer ouvir nesses testes, nessas provas, a resposta certa, a posição correta, nosso coração, de nós para com Ele. Esses são os nossos testes, nossas provas, de fidelidade. Embora Adonai ofereça, você está dizendo: eu não quero. Não. Que era para o Balaão ter dito: não vou. Adonai já disse que eu não fosse, que é um povo abençoado, eu não vou abençoar, ponto. A conversa ia terminar ali. Porém, ficou recebendo o povo para enganar o que fazia. Né? E aí Pedro disse: não, Senhor, eu não como porque é impuro. Eu não. Pedro disse: eu não. Eu que não vou comer, que eu não como meu animal impuro. Aí sim, Adonai aprovou e disse: não, Pedro. Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Mas Adonai gostou da resposta de Pedro, da obediência e fidelidade de Pedro estava ali no Cristo. Depois Pedro foi e entendeu que Cornélio, enfim, ia entrar para junto da promessa. Então, por isso que a ira de Deus se acendeu por ele ter ido. Como que a ira de Deus ia se acender se o próprio Deus tinha mandado ele ir? Deus testando. Deus queria que ele tivesse dito: Deus, eu não vou. Eu não vou porque tu não vai abençoar um pouco, mas eu vou ser abençoado. Não vou. Ponto. Aí Deus ia dizer: não, vá, mas a ira não ia se acender. E aqui a ira se acendeu. Deus não gostou. E o anjo de Adonai ficou parado no caminho para lhe barrar a passagem. Ele estava montado sobre sua jumenta e seus dois servos iam com ele. A jumenta viu o anjo de Adonai parado na estrada como espada na mão. Por isso ele saiu da estrada para o campo e Balaão teve de bater na jumenta para fazer voltar a estrada. O anjo de Adonai parou no ponto mais estreito da estrada, que passava por entre vinhas, e havia muros de pedra em ambos os lados. A jumenta viu o anjo de Adonai e encostou contra o muro, apertando o pé de Balaão.
Por isso ele bateu nele outra vez. O anjo de Adonai volveu-se para frente e parou em um lugar tão apertado que não havia espaço para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo de Adonai outra vez e deitou-se sobre Balaão. Isso deixou tão grave que ele bateu na jumenta com sua vara. Adonai, porém, tornou a jumenta capaz de falar, e ela disse a Balaão: O que fiz a você para me bater 3 vezes? Balaão disse a jumenta: Bati por você me ter feito passar por tolo. Gostaria de ter minha espada na mão e eu a mataria neste lugar. A jumenta disse a Balaão: Sou eu a sua jumenta, não sou? Você montou sobre mim a vida toda, não foi? Eu já o tratei assim antes? Ele disse não, ele admitiu. Então Adonai abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo de Adonai parado no caminho, com a espada na mão. Ele curvou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. O anjo de Adonai lhe disse: Por que você bateu na sua jumenta 3 vezes? Vim aqui para lhe barrar o caminho, pois você está se apressando para ir contra mim. Viu o interesse de Balaão? Balaão com interesse de amaldiçoar Israel, gente. Meu Deus, não era para ele ter saído do canto, gente. A jumenta me viu e virou para o lado essas 3 vezes. Na verdade, se ela não tivesse desviado de mim, eu já o teria matado, mas a deixaria viva. Então, a vontade do anjo de Adonai, era matar Balaão, gente. Pelo desaforo dele, pelo desacato dele, pela infidelidade dele, pela astúcia dele, pela irresponsabilidade dele para com o povo de Israel, para a rejeição, para a indiferença, para a desobediência. Não entende o agir de Deus, de Adonai, de Hashem. Então Balaão disse ao anjo de Adonai: Pequei. Não sabia, né, que tu estavas parado na estrada para impedir a minha passagem. Portanto, se o que eu estou fazendo desagrada a ti, voltarei. No entanto, o anjo de Adonai disse a Balaão: Não, agora vá com os homens, mas diga apenas o que eu mandar falar. Assim Balaão continuou com os filhos de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão estava a caminho, saiu ao encontro dele na cidade dos Moabitas, junto à fronteira de Arnon, o lugar mais afastado do território. Balaque disse a Balaão: Mandei chamá-lo mais uma vez, porque você não veio até mim. Pensa que não posso pagar a você o suficiente? Balaão respondeu a Balaque: Veja, vim a você, mas não possuo poder pessoal para falar nada. Direi a palavra que Deus puser na minha boca. Balaão foi com Balaque. Quando chegaram à cidade de Balaque, sacrificou gado e ovelhas. Não, quando chegou a 22:39, quando chegaram a... Deixa eu ver aqui o nome, gente. É um nome bem esquisitinho. Não sei dizer aqui. Queria os homens. Balaque sacrificou gado e ovelhas. A seguir, enviou-os a Balaão e aos... Era que até Balaão não tem, gente. Aos príncipes com ele. Pela manhã, Balaque pegou Balaão e levou a lugares altos de Baal. Aqui eu sei que é Baal, né? De Baal, dali, e pôde ver uma porção do povo de Israel. Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares para mim e prepare aqui para mim 7 bois e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão disse, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse a Balaque: Permaneça com sua oferta queimada enquanto eu me afasto. Talvez Adonai venha ao meu encontro e direi a você o que ele me mostrar. Ele se afastou até chegar a uma colina. Deus encontrou-se com Balaão e lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Adonai pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volte até Balaque e diga o que ele quer que eu fale. Volte até Balaque e diga a ele o que eu falar. Ele voltou e ali
Diante da oferta queimada estavam Balaque e todos os príncipes moabitas, e ele fez um pronunciamento. Ele fez o seu pronunciamento. Balaque, rei dos moabitas, trouxe de Arã, das colinas orientais, dizendo: venha, amaldiçoa Jacó para mim, venha e censure Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso censurar a quem Adonai não censurou? Do cume das rochas eu os vejo, das colinas eu os contemplo. Sim, um povo que viverá sozinho e não se considerará uma das nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou as cinzas de Israel? Que eu morra como morre o justo, que meu fim seja como o deles. Balaque disse a Balaão: que é isso que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. E aqui você os abençoa? Ele respondeu: não devo eu cuidar de dizer o que Adonai põe na minha boca? Balaque disse: está bem, venha comigo a outro lugar onde você poderá vê-los. Verá apenas algum deles, não todos, mas poderá amaldiçoá-los para mim dali. Ele o levou pelo campo de Tisofim ao cume da cordilheira de Pisar. É o 23, 13. Zofim ao cume de Pisga. Construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse a Balaque: permaneça aqui com sua oferta queimada enquanto eu vou ali até ali para um encontro. Adonai encontrou-se com Balaão, pôs uma palavra em sua boca e disse: volte para Balaque e fale o que eu disser. Ele se aproximou de Balaque da oferta queimada com todos os príncipes moabitas e Balaque perguntou: o que Adonai disse? Então Balaão fez esse pronunciamento. Mais outro. Levanta-se, Balaque, e ouça. Volte os ouvidos para mim, filho de Zipó. Deus não é um ser humano para mentir, ou um mortal para mudar de ideia. Quando ele diz uma coisa, a faz. Quando faz uma promessa, ele a cumpre. Veja, fui ordenado a abençoar. Quando ele abençoa, não posso reverter a bênção. Está dito, está explicado. Adonai já tinha dito a Balaão, desde lá na frente, quando a gente viu o verso 12, você não vai amaldiçoar um povo que eu abençoei. Ponto. E ficaram na conversa, na história, só para ouvir o que não queria, porque Deus continuou dizendo as mesmas coisas. Eu amo esse povo eu peguei para abençoar, não vai ser amaldiçoado, eu não minto, eu não mudo de ideia. Eu fiz uma promessa, vou cumprir, fui ordenado a abençoar e quando eu abençoo, ninguém reverte mais a bênção. Eita, é grande, é forte, é bom e é maravilhoso, porque é para nós, para os judeus. Obrigada, Hashem. Toda a rabá, Hashem. E, vamos lá, Israel foi o que aconteceu. Sim, vou continuar aqui o pronunciamento, né? Então, ninguém viu culpa em Jacó ou percebeu perversidade em Israel. Adonai, o Deus deles, está com eles e foi aclamado rei entre eles. Deus que os tirou da terra do Egito, dá-lhes força de um boi selvagem, de modo que ninguém pode lançar um feitiço contra Jacó, nem mágica nenhuma funcionará contra Israel. E pode-se dizer agora a respeito de Jacó e Israel que coisas Deus tem feito. Eis que um povo se levanta como uma leoa, como um leão, ele se ergue. Ele não se deitará até ter comido a presa e bebido o sangue do que foi morto. É grande, é forte. Balaque disse a Balaão: é evidente que você não os amaldiçoará, contudo, pelo menos os abençoe. Ele desistiu, né?
Entretanto, Balaão respondeu a Balaque: eu não o adverti de que faria tudo o que Adonai dissesse? Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a outro lugar. Talvez seja do agrado de Deus que você os amaldiçoe para mim daquele lugar. É nesse canso, né? Olha, minha gente, veja que é um povo perseguidor. Veja que é um povo rival do povo de Israel. Eles não desistem. Eles não desistem. E aí a gente pode desistir, né, das nossas coisas. A gente não pode desistir, gente. A gente não pode desistir. Por que não desiste? Porque a gente tem que desistir, né? Então Balaque levou Balaão a um cume, de onde se vê o deserto. Balaão disse a Balaque: construa para mim 7 altares aqui, prepare para mim 7 novilhos, 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Quando Balaão viu que Adonai agradou abençoar Israel, ele não fez, como das outras vezes, uso de adivinhação, mas olhou em direção ao deserto. Balaão ergueu os olhos e viu Israel acampado tribo por tribo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele e ele fez este pronunciamento. Estas são as palavras de Balaão, filho de Beor. As palavras do homem cujos olhos foram abertos, as palavras de quem ouve Deus falar, que vê o que Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. Veja que ele, Balaão, se coloca no lugar de quem caiu. Ele caiu. Ele quis se juntar a Balaque para amaldiçoar Israel. Deus é que foi e ajeitou a situação. E se irou com ele. Mas não teve os olhos abertos para enxergar a verdade, né? Como diz aqui. Quão amáveis são as tuas tendas, ó Jacó, seus acampamentos, Israel. Ele tinha visto, né? Por tribo, o acampamento todo, uma coisa linda que deveria ser. Eles se estendem como vales, como jardim, imagem do rio, como os aloés pompudos plantados por Adonai, como cedro junto à água. A água fluirá de seus ramos, sua semente terá fartura de água. Eita, pelo receba, Adonai. Seu rei será mais alto que Agag, seu reino mais exaltado. Deus que os tirou da terra do Egito dá-lhes força de um boi selvagem. Ele devorará as nações que se opuserem a vocês, quebrará os seus ossos, ele as ferirá com suas flechas. É Adonai que faz isso, é Adonai. Ele não quer ninguém se empecilhe na vida de Israel e Jacó. Quando eles se deitam, agacham-se como o leão ou como a leoa. Quem ousa despertá-los? Eita, é fogo. Bendito seja quem os abençoar, amaldiçoarei quem os amaldiçoar. É fato consumado isso. É fato consumado isso. Tá? Então Balaque irou-se muito contra Balaão. Ele bateu as duas mãos e disse a Balaão: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Aqui, entretanto, você não fez outra coisa além de abençoá-lo 3 vezes. Oh, glória! Baruch Hashem. É melhor agora que você fuja para sua casa. Eu planejei recompensá-la muito bem, mas Adonai o privou do pagamento, né? Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou que mesmo que Balaque me desse um palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra de Adonai, nem para o bem nem para o mal? O que Adonai dissesse seria também o que eu diria? No entanto, agora que eu estou regressando a meu povo, venha e eu diria a você neste momento o que esse povo fará com o seu povo no fim dos dias. Então ele fez este pronunciamento para com o seu povo, que o povo de Israel fará nos últimos dias com este povo aqui, que perseguiu ele, que quis amaldiçoar, que lançar encantamento, feitiço, bruxaria, macumbaria, que quis aqui atrapalhar, quis amaldiçoar, atrapalhando a vida de Israel, desejando mal um povo que ainda não tinha feito nada a eles, querendo ou não tinha feito nada a eles. Ele soube o que Israel tinha feito com outros, mas não com eles. Eles não podiam morrer com o peru e achar que Israel até fosse fazer com eles, porque ele não iria fazer se Adonai não quisesse, eles iam ficar quietinho no cantinho deles. Então, estas são as palavras de Balaão, filho de Beor.
Bel, o pronunciamento do homem cujos olhos foram abertos, as palavras de quem ouve as palavras de Deus, aquele que sabe o que Elohim sabe, que vê o que Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não em breve. Uma estrela aparecerá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel para esmagar os cantos dos Moabitas e destruir todos os descendentes de Sete. Seus inimigos serão seus bens. Os Edomitas e... Deixa eu ver aqui quem é. Peraí. Edomitas e... Seir. Os Edomitas e Seir serão suas posses. Israel o fará com valentia. Então, isso aqui é o que vai acontecer com esse povo, com Edomitas, com Moabitas, com quem tiver cananeu, com quem tiver árabes, muçulmanos, com quem foi os povos que atacaram Israel, que amaldiçoaram Israel. Nós vamos fazer isso junto com este que ele está dizendo aqui, que ele já preveu, que ele já falou, que ele já profetizou, a estrela de Davi, o que tem o cetro na sua mão, o que vai esmagar. Por isso que ele diz, eu não o vejo, eu o vejo, mas não agora, eu o vejo, mas não em breve, para o Yeshua. Nós, Israel, judeus, junto com Yeshua judeu, que veio buscar-nos, iremos fazer isso com esses povos. De Jacó virá aquele que há de reinar, e ele destruirá o que sobrar da cidade. É fato, é por isso que eu digo, gente, essa cidade velha, essa terra velha vai sair junto com todos esses pagãos, esses povos idólatras pagãos, essa Babilônia e esses moabitas e edomitas e esse povo que não quis saber de Adonai, não quis reverter dos seus maus caminhos, não quis ficar junto da promessa de Israel e da bênção que Israel é o povo abençoado. Para você ser abençoado, você tem que vir ser enxertado na oliveira, na árvore, na figueira, enfim, na vida de Israel. Porque o povo que é abençoado, ele deixa muito claro aqui que o povo que é abençoado é o povo de Israel. A gente tem que se juntar. Então, os povos têm que se juntar e querer ser participante dessa promessa. Eu já sou, porque eu sou judia. Então, ele viu Amaleque e fez esse pronunciamento. Amaleque era o primeiro entre as nações, mas a destruição será sobre eles. Aqui, os Amalequitas. Tá? Ó, Amalequitas. Ó, 24, 20. Olha só. 24, 20. Tá vendo os Amalequitas? Também, ó. Falando aqui, Amalequitas, Edomitas, Moabitas. Vê só quanto eu já trouxe aqui. Menos fim, ele viu os cananeus. 21. Quer ver como é cananeu? Queneus, ó. Queneus. Apesar de sua habitação ser firme, de seu ninho estar sobre uma rocha, todavia, o queneu será assolado enquanto estiver preso a Achu. Por fim, ele fez esse pronunciamento. Achu é a cidade. É a cidade onde pagã, idólatra, péssimo. Foi isso que ele disse, enquanto estiver preso a ela. Por fim, ele fez esse pronunciamento. Oh, não. Quem viverá quando Deus fizer isso? No entanto, navios chegarão à costa de Quitim para subjugar Achu e subjugar Ever, mas também eles serão destruídos. Tudo cidade e povos destruídos. Serão, né? Serão. O certo é eles virem, como eu digo, para junto do arraial, para dentro do arraial. Em seguida, Balaão levantou-se, foi embora e voltou para sua casa, e também Balaque seguiu seu caminho. Israel permaneceu em Sitim, e lá o povo começou a se prostituir com as mulheres do Moabita. Olha, como não dá certo. Olha, preste atenção, amados irmãos, como não dá certo Israel no meio da Babilônia. Veja como não dá certo Israel vivendo no meio de estrangeiros que são pagãos, que são idólatras. Não dá certo, ele vai se corromper. Vai corromper, está aqui. Então, eles pegaram as mulheres, convidavam o povo para o sacrifício feito de seus deuses, quando o povo comia e se prostrava diante de seus deuses,
por causa de Israel se ter unido dessa forma a Baal, a ira de Adonai acendeu contra Israel. Adonai disse a Moisés: pegue todos os chefes do povo e enforque-os voltados para o sol diante de Adonai, para que a fúria ardente de Adonai seja desviada de Israel. Então, quando Adonai pediu isso, ele ia transferir a fúria dele toda para esse povo. Porque Adonai, quando se ira, ninguém baixa a ira dele até ele resolver a situação. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar os membros de sua tribo que se uniram a Baal, e as mulheres ali moabitas. Naquele momento, o homem de Israel aproximou-se, trazendo a sua família moabita, ou mulher dos moabitas. Aos olhos de Moisés, toda a comunidade de Israel, pelo fato de estarem chorando a entrada da tenda do encontro. Eles não queriam se separar das suas mulheres, talvez até tivessem filhos. Quando Pinchas, o filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote, viu, ele se levantou no meio da multidão, tomou uma lança em sua mão e seguiu atrás do homem de Israel até o interior de sua tenda, onde atravessou os dois com a lança. O homem de Israel e a mulher na altura do estômago. O homem e a mulher de Israel. O homem de Israel e a mulher na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. Mesmo assim, 24 mil ainda morreram dessa praga. Tá aí. Tá dito, redito, né? Explicado. Esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Deus sempre fazendo o quê? Deus sempre cuidando, protegendo, guiando, orientando, ensinando, né? E a gente não é para estar errando, gente. Eu sei que somos falhos, somos imperfeitos e erramos sim. Porém, se a gente estiver aqui na Torá, nas instruções, nas orientações e nas leituras, nós erraremos menos. Isso é fato. Tá? Porque se, olha, a gente aprende com os erros dos nossos antepassados. Não estou culpando os nossos antepassados porque eles não tiveram nem a metade, nem de longe, nem de perto, um pouquinho assim que fosse do que a gente tem hoje. Então, para eles eram as coisas bem complicadas. Mas nós temos todas as possibilidades de aprender com ele e não cometer os erros deles. Inclusive, os erros deles foram para isso, né? Os erros deles foram feitos, foram realizados e expostos para a gente aprender. Então, a gente não vai atrás de moabitas, atrás de cananeus, a gente não vai atrás de edomitas, esse povo que é rival, que é inimigo do povo de Deus e dos costumes e idólatros de Deus, são pagãos e idólatras, babilônicos, tá? Então é isso. E se a gente foi, e se a gente tem, porque como aconteceu com eles, deles terem, tá? Namorados e namorados, se casar, tendo filho, nós temos que pedir a Adonai para desfazer também os nossos erros. E veja que os erros deles eram feitos sem puf, não tem esse negócio de muita conversa não, né? Mas peçamos ao Senhor misericórdia e ajuda nesses momentos difíceis. Então a gente vai ler agora a oração final. A gente leu a de entrada e agora do final de leitura, depois da leitura é: bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra ao Taná e abrite e radachá a todos os seres humanos. Bendito seja Adonai, que trouxeste o Redentor e Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém? Baruch Hashem. Então me despeço daqui por mais uma meditação nossa, por mais uma vigília minha, para a glória do Senhor, a qual estou entregando e agradecendo a Adonai por este momento tão especial que é feito no dia de hoje. Mais uma, viu, Adonai? Mais uma vigília entregue. Na próxima estarei aqui novamente. Conto com a tua presença. Que o Senhor esteja na minha vida, do meu lado, na minha mente, no meu coração, hoje e para todo sempre. Baruch Hashem. Deixa eu fazer aqui, ó. Essa a bênção passa por entre nós e que a gente seja abençoado em Adonai. Amém.